estamos já no último bloco da nossa Escola da Fé, caminhando bastante devagar com você sobre o Tribunal da Inquisição, ok? Eu ainda tenho aqui alguns livros que eu gostaria de mostrar sobre esse assunto. Aqui está um deles que eu não mostrei, já apareceu ali no slide, que é o da Regine Pernod, Luz sobre a Idade Média. Tá? Guarda esse nome, Regine Pernod. Os livros dela, a maioria delas, foram publicados em português, mas em Portugal. Mas você acha, de repente, aí no Brasil, alguma coisa interessante. São muito bons. Tá? Um livro em inglês, muito bom, The Medieval Church, A Brief History. É um livro muito bom, em inglês, sobre a Idade Média, de Joseph Lynch. Gostei muito desse livro. Né? Assim como um outro livro em inglês, muito bom também. Este é uma coisa extraordinária. É o do Thomas Wood. How the Catholic Church Built the Western Civilization. Esse livro é uma das coisas mais espetaculares que eu li ultimamente. Já foi traduzido pela editora Quadrante no ano 2010, com o título Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Né? Mostra a beleza daquilo que a Igreja fez pelo mundo, na área do direito, na área da economia, na arte no campo da arte, da música, da arquitetura, né? Que infelizmente muita gente não conhece. Tá? Bom, este livro é do tempo da Inquisição, o famoso Martelo das Bruxas, né? O Maleus Maleficarum, de dois teólogos da época da Inquisição, né? 1484, os dois inquisitores, Henrique Kramer e James Sprenger. O Maleus Maleficarum, o que é? Isso aqui é uma espécie de um compêndio que dois teólogos da igreja, dois inquisidores da igreja, fizeram quando iam fazer julgamento das tais bruxas. Então, é um manual da Idade Média da Inquisição. Que é em português, e também, quem quiser ler. Eu digo, está vendo, Ricardo? Pessoas que não tem nada escondido. Em português, um texto lá da Inquisição, do tempo da Inquisição, 1484. Tá? Bom, aqui nós temos uma obra muito boa, História da Idade Média, Textos e Testemunhas da Idade Média. É uma professora, ou um professor, Maria Guadalupe Pedreiro Sanches, da Unesp, a Universidade aqui de São Paulo, que publicou esse trabalho muito bom. São textos da Idade Média que pega alguma coisa aí sobre a Inquisição. Jacques Le Goff, já falei dele, né? É um dos maiores historiadores franceses da Idade Média, né? A Civilização do Ocidente Medieval. Esse é o volume 3º, é uma coleção dele de vários volumes. Tá? E quero mostrar, por fim, este livro de um americano, Paul Johnson, que escreveu a história do cristianismo. Num volume só, colocou a história do cristianismo e tem uma parte referente à Idade Média. Em português, tá? Em português, está aqui, da editora Imago, né? Rio de Janeiro. Tá? Um livro também tem bastante coisa. E por último, né? Em Busca da Idade Média, também do Jacques Le Goff. O Jacques Le Goff tem mais de 10 livros só sobre a Idade Média. E aí você pega a Inquisição. Bom, gostaria que vocês olhassem um pouquinho aqui, nesse quadro branco, para a gente ter uma primeira visão assim, de como é que aconteceu a Inquisição nesses 600 anos. 600 anos. Bom, ela começou no ano de 1231, quando o Papa Gregório XI criou o Tribunal da Sagrada Inquisição. Depois nós vamos ver como direitinho nas próximas aulas. Tá? Bom, esta Inquisição medieval, ela atuou principalmente na França, porque surgiu uma terrível de uma heresia chamada os cátaros, ou depois também chamado de albigenses em alguns lugares, ou valdenses em outros lugares. Os cátaros, que eram gnósticos, né? Eles foram o estopim para que a igreja criasse o Tribunal da Inquisição. Nós vamos falar nisso com detalhe na aula que vem. Depois nós tivemos a Inquisição Romana,
por volta de 1542, século XV e XVI, uma Inquisição que foi criada em Roma para julgar a heresia do protestantismo. Porque o protestantismo, vocês sabem, começou na Alemanha, passou lá para a Inglaterra, com Henrique VIII, avançou para dentro da França, com os Huguenotes, avançou para dentro da Suíça, Bélgica, Holanda, a Escandinávia e chegou na Itália. E aí o que aconteceu? Muitos padres, até monges, começaram a se tornar protestantes. E aí a Inquisição entrou para julgar a heresia, porque a Inquisição foi para julgar hereges e heresia. Então, foi a Inquisição em Roma. Ok. O Galileu Galilei, que nós vimos na semana passada, foi julgado pela Inquisição Romana. Por quê? Porque o Galileu foi suspeito de heresia. Entende? Por isso que ele foi julgado pela Inquisição. Só que ele foi condenado erradamente, como nós já vimos, mas não sofreu pena de morte pela Inquisição. Ok, depois tivemos a Inquisição Espanhola, que foi a mais complicada. A Inquisição Espanhola, também no século XV, também no século XVI. Essa Inquisição, nós vamos falar dela à parte, porque é a Inquisição que gera assim, mais crítica à Igreja. Porque um inquisitor muito famoso da Inquisição Espanhola foi o Tomás de Torquemada, que era um frei dominicano, não é? E ele era realmente austero. Ele é um homem que, quando ele encontrava uma heresia pela frente, ele queria debelar a heresia a qualquer custo. Então, o famoso caso Torquemada ficou célebre na história da Inquisição. A gente vai falar sobre isso. Agora, por que aconteceu a Inquisição Espanhola? Aí, nós temos que lembrar o seguinte. A Espanha ficou 7 séculos sobre o domínio dos muçulmanos. Os muçulmanos de Maomé invadiram a Espanha por volta do ano 700 e só foram expulsos da Espanha no ano de 1492, século XV, quando os reis Fernando e Isabel de Castela e Aragão, católicos, se casaram, conseguiram unificar a Espanha, porque a Espanha não era unificada, então eles conseguiram vencer os muçulmanos, a última batalha em Granada, 1492. Então os reis queriam restabelecer o catolicismo pleno na Espanha. E aí eles quiseram eliminar, expulsar da Espanha, judeus que não se tornassem cristãos e muçulmanos que não se tornassem cristãos, porque queriam uma Espanha cristã. E aí eles exigiram do Papa que autorizasse uma Inquisição na Espanha. E o Papa não queria autorizar, porque o Papa sabia que a Inquisição, longe de Roma, na Espanha, ia ficar sujeita aos reis, e os reis iam fazer coisas erradas, como aconteceu. Então a Inquisição Espanhola foi muito mais uma Inquisição civil do que realmente uma Inquisição eclesiástica. É o que mostram os livros. Mas aí pergunta, por que o Papa autorizou então a Inquisição na Espanha? Aí é uma outra história. Porque os reis católicos da Espanha, não Isabel, que Isabel era uma mulher santa, mas o seu Fernando colocou a faca no pescoço do Papa. Ou aprova a Inquisição na Espanha, ou nós vamos separar a Espanha da Igreja Católica. Vocês entenderam? A Espanha dominava toda a Península Ibérica, era o centro mais católico do mundo. Tanto assim, que quando descobriram a América se tornou católica. Por quê? Porque a metade da América é portuguesa, outra metade espanhola, e eles eram a força católica maior que tinha no mundo. E a igreja já tinha perdido ali a Alemanha para o protestantismo avançando lá na Inglaterra, na Escandinávia, na Bélgica, na Holanda, avançando na... Vocês já pensaram se o Papa perde a Espanha? Então o Papa, a contragosto, autorizou.
E aí vocês têm que entender uma coisa. Gente, os papas sofreram muito na história da igreja. Os papas sofreram muito as pressões dos reis. Vocês, já contei aqui, o seu Filipe IV, o Belo da França, lá por volta do século XIV, manteve o Papa na França 70 anos, em Avignon. E ali nós tivemos 5 papas franceses em Avignon, foi chamado cativeiro da Babilônia francesa. Porque o Henrique IV, o Filipe IV, o Belo, subjugou o Papa. Foi preciso Santa Catarina de Sena sair de Sena, ir lá e dizer para o Papa, volte para Roma, santidade. Porque eu sinto o odor fétido do inferno aqui na sua corte. E o Gregório XI fez a malinha dele e voltou para Roma. Não é? Então os papas sofreram muito na história da igreja. No caso da Inquisição Espanhola, o Papa ficou entre aquela situação, entre 2 males, teve que optar por um mal menor. E a moral católica diz que isso é justo. É a questão do o mal menor. Por exemplo, né? Alguém vai me matar. Eu só tenho um jeito de defender a minha vida, matando o agressor. Eu posso matar. Por quê? Porque eu não tenho outra saída. Entre 2 males, ele me matar e eu o matar, é melhor que eu o mate, porque ele que está sendo injusto, não eu. Então é chamada legítima defesa. Não é pecado e nem você vai para a cadeia. Por quê? Porque é moral você se defender num caso desse. É justo. E o catecismo da igreja fala que a legítima defesa não é só um direito, é um dever. Eu tenho o dever de defender minha vida porque eu sou um pai. Entenderam? Então, não é só porque é a minha vida, porque eu tenho mulher, eu tenho filhos, eu tenho netos, eu tenho amigos, eu tenho uma sociedade. Não é justo alguém tirar a minha vida. Então, a moral católica diz assim, quando você tem que tomar uma decisão, e essa decisão é entre 2 males, e você não tem outra alternativa, então você pode optar pelo mal menor. Vocês entenderam? Eu sinto que esse caso da Inquisição Espanhola foi um caso desse. O Papa ficou entre a cruz e a espada, entre 2 males. Se ele aprova a Inquisição, ele sabe que o rei vai abusar da Inquisição, como abusou. Abusou para perseguir os judeus e para perseguir os muçulmanos na Espanha. Aconteceu, a igreja não nega isso. Se o Papa não aprova a Inquisição, ele perdia Portugal e a Espanha, talvez perdesse toda a América e toda a África, que depois também foi colonizada, e até a Índia, a Ásia. Então, o que seria melhor perder? Vocês estão entendendo? A sinuca de bico que o Papa fica, às vezes. Gente, não é mole ser Papa não, viu? Então, o Papa autorizou a Inquisição na Espanha, porque ele não podia perder a Espanha e Portugal. Bom, é isso que eu entendi dos livros que eu li. Entenderam? Eu já falei para vocês que eu não sou erudito em história e posso até estar cometendo aqui algum engano e aceito críticas de todo lado, podem passar e-mail para mim, quem passar e-mail para mim documentando que eu estou errado, eu chego aqui no outro programa e eu retiro o que eu disse. Agora, por favor, documente, de maneira séria, porque eu vou documentar tudo. Cada frase que eu passar aqui nos slides, vocês vão ver a referência bibliográfica embaixo, porque não é minha e não pode ser minha. Certo? Vamos lá, senhor Ricardo. Vamos começar então. E o Ricardo vai me ajudar, porque o Ricardo é formado em Direito. Ele vai estudar o livro do Dr. Bernardino. Cadê o livro, Ricardo? Está aqui, ó. Tarefa de casa. Que fala do direito, lá, do tempo da Inquisição. E o Ricardo vai... Combinado? Tarefa de casa? Tarefa feriado. Não tem um feriado aí pela frente? Tem. Professor tem que mandar tarefa pro aluno, né? Tarefa. Nem o feriado deixa em paz. Vamos embora. Vamos lá, Ricardo. Ó, o Walker, lá de Divino, Minas Gerais, está perguntando o seguinte. A respeito dos inquisidores. Quem eram e se a igreja sempre... Ou melhor, quem eram e se tinham sempre o aval da igreja para atuar? Então, vocês vão levar uma surpresa muito grande quando eu mostrar aqui os inquisidores. A palavra é essa mesmo, gente. É inquisição, mas os homens do tribunal chamam inquisidores.
vocês vão ver que tinham vários santos. São Pio V foi o último, um dos papas canonizados, santo, foi inquisidor. São Domingos de Gusmão foi o primeiro inquisidor que o Papa chamou, o Papa que instituiu o Tribunal da Inquisição, 1231, Papa Gregório IX, o Papa chamou o dominicano, São Domingo, que fundou a Ordem dos Dominicanos, para ser inquisidor. Ok? Vocês vão ver que houve vários beatos, vários santos, eminentes teólogos. Vocês vão ver as condições que o Papa exigia para alguém ser inquisidor. Tinha que ter mais de 40 anos de idade. Tinha que ser doutor em teologia e doutor em direito canônico. Tinha que ser alguém que não tivesse ficha suja. Não pense que os inquisidores eram qualquer pessoa, não. Não eram. Entenderam? E eles agiram dentro da moral da época, gente. Vocês vão ver, eu passar aqui, uma citação de São Tomás de Aquino, que muita gente vai se arrepiar de ver. São Tomás de Aquino. O que dizia São Tomás de Aquino? São Tomás de Aquino dizia assim: ora, quem falsifica a moeda do rei vai para a pena de morte. Naquele tempo você sabe que a moeda tinha a cara do rei, e do outro lado a coroa do rei, por isso que era cara e coroa, né? Se alguém falsificasse a moeda do rei, 800 anos atrás, hein? São Tomás de Aquino é de 1200 e pouco. Pena de morte. Não era cadeia, não. Era pena de morte. Então, São Tomás de Aquino dizia assim: espera aí, se alguém falsifica a moeda e tem pena de morte, e quem falsifica a fé, que leva a pessoa para o inferno, o que ela merece? Pena de morte. Entendeu? São Tomás de Aquino defendia a pena de morte para o herege. Por quê? Porque naquele tempo, aí que eu falo a vocês, a gente tem que voltar na história. Naquele tempo, o grande valor, quando se formou na idade a cristandade, aí é outra coisa que eu vou ter que explicar aqui muito bem. O que é a cristandade? Vocês sabem que no ano 476 desabou o Império Romano. Acabou a civilização. Os bárbaros invadiram a Europa e a Europa se tornou um mosaico de povos bárbaros, brigando entre eles e brigando com o resto do Império Romano. E a única instituição que ficou de pé e sustentou o mundo, sustentou o Ocidente, e a partir dos bárbaros criou uma civilização, foi a igreja. A igreja trabalhou com os francos, trabalhou com os visigodos, com os ostrogodos, com os alanos, com os suevos, com os hunos, e a igreja cristianizou aquela massa bárbara, e a igreja fundou, instituiu a chamada cristandade. Então, quando se chega no ano 1000, depois de 600 anos da queda do Império Romano, de 476 a mais ou menos 1200, você tem uma Europa que é cristã, onde só se respira o cristianismo. Entenderam? E o grande valor da pessoa, o que era? Era a alma, não era o corpo. Por que o homem moderno hoje fica horrorizado quando fala da Idade Média? Porque o homem moderno, o grande valor para ele é o corpo. É a academia de ginástica, é o produto de beleza, é o laser para tirar a ruga, é o botox para tirar a ruga. Este é o valor do homem moderno. O homem da Idade Média, não. Qual era o valor do homem da Idade Média? A minha fé. Por isso, ele construía a igreja, para a glória de Deus, as belíssimas catedrais. Ele construía as universidades, o saber para Deus. O que se estudava? Filosofia, teologia, retórica, oratória, para pregar. E ele fazia as cruzadas. Era o quê? Era para defender o nome de Deus, o Santo Sepulcro, a Terra Santa, que está sendo destruída pelos pagãos. Então, a fé era o valor da Idade Média. Vocês entenderam? Então, nesse contexto, Tomás de Aquino dizia: o herege que falsifica a fé
e leva a pessoa para a perdição é pior do que aquele que falsifica a moeda do rei e vai para a pena de morte. E São Tomás de Aquino aceitava a pena de morte numa boa. Vocês vão reparar que não teve um santo da Idade Média que se levantou contra a Inquisição. Isso que me chamou a atenção, isso que me levou a estudar a Inquisição. Porque eu via só pau na igreja. Digo, mas peraí, mas e os santos não se rebelaram contra isso? Não. Aí que eu fui entender que um São Francisco de Assis, um São Tomás de Aquino, um Santo Anselmo, um Santo Bernardino, um São Boaventura, doutores da igreja, achavam a Inquisição necessária e algo normal. Vocês estão entendendo? Então, essa pergunta, quem foi os inquisidores? Foram santos, foram beatos, foram gente que eram teólogos profundos. É verdade que muitos deles agiram mal, porque senão o Papa não teria pedido perdão pelos pecados dos filhos da igreja. Mas não era um tribunal que saía pegando gente assim de qualquer jeito e matando e colocando na fogueira, como se diz. Não é assim também. Entenderam? Por isso eu convido vocês a me acompanharem, né, nos próximos programas. A gente vai gastar aí mais uns 2 ou 3 ou 4, o que for necessário, para a gente desdobrar. Eu preparei 100 slides sobre a Inquisição. Nós estamos passando aqui uns 2 ou 3 até agora. Então, aqui eu estou fazendo só um avant-première, né, um trailer, né, do que a gente vai estudar aqui. Tá bem? Ricardo, vamos para o sorteio? Vamos lá. O ganhador de hoje foi o João Luzi Sobrinho, de Mococa. Ele ligou para se associar pelo débito automático. Que beleza. O livro do Senhor, Em Busca da Perfeição, e a coletânea de palestras, Minha Música a Serviço de Deus. Ô, Ricardo, eu quero juntar um livro da Inquisição para ele. Oh, beleza. Vou juntar um livro da Inquisição. Como é que ele chama? João Luzi Sobrinho. Aí, para que ele seja estimulado a estudar também a Inquisição. Ok? Muito obrigado, Ricardo. Valeu. O pessoal está falando assim, o Ricardo está caladinho hoje. O assunto é difícil, né, professor? Não é todo dia que não está calado, não. Você já me ajudou. Só de estar aí recebendo as mensagens. Falei, rapaz, o assunto é difícil, tem que ir ali. O professor leu esse monte de livro para poder ter a competência para falar. A gente fica aqui só administrando. Ok, obrigado a vocês que vieram participar ao vivo do programa, vocês de casa. Eu vou pedir ao diácono que está aqui. Isso, chega aqui, diácono. Como é que chama mesmo? Renato. Renato. De onde? De onde? Eu sou da Diocese de Niterói. Niterói. Rio de Janeiro. Então, vocês sabem que o diácono, ele pode abençoar, né? Como o sacerdote, como o bispo. Então, vamos colocar diante de Deus agora as nossas necessidades. Pedir que esta bênção venha em socorro da necessidade que hoje nós precisamos. Vamos lá, Renato. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sob a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre cada um de vós, vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Parabéns, Renato. Você é diácono há quanto tempo? 3 anos, E desde como é que é essa 2008. experiência de diácono? É boa? Está gostando? É muito boa, principalmente porque eu também sou físico. É físico? Sou físico, sou Que doutor beleza. em- Professor também? Sou professor da Universidade Federal. Olha aí, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, físico e diácono. Parabéns. Nós temos algo em comum, a física e a teologia. É isso aí. E o que fez você ser diácono sendo físico? Sabe o que eu pergunto? Que muita gente pergunta, mas professor, como é que o senhor físico, o senhor estuda essas coisas da igreja? Agora eu pergunto para você, por quê? Ué, eu sentia o chamado de Deus, porque nasci numa família católica, sempre vivi na igreja, e eu nunca deixei a ciência me afastar de Deus, muito pelo contrário. A ciência me aproximou muito de Deus, porque eu via na ciência a grandeza de Deus. Isso é que me fez buscar mais E a área ainda. da física, você se Eu especializou? trabalho com física da matéria condensada. Atualmente Física- trabalho com cristalografia, Cristalografia, física nanoestrutura. do sólido. Isso, física dos Que sólidos. beleza. Olha, gente, não entendo nada da física dele, viu? A física do estado sólido, que eu não entendo nada. A minha física é uma... Ciência dos materiais. Mas, ciências materiais. Mas vocês estão vendo? Fico muito feliz de poder ter um testemunho desse aqui, Renato. Que bom. Isso mostra para o mundo. Você fez doutorado? Fiz. Doutor em física,
doutor em física, falando aqui de Deus. Isso mostra que não existe oposição entre a ciência e a fé. Não conhecia esse homem. Não conhecia esse homem. Fiquei conhecendo aqui agora. Mas eu sinto que isso é um sinal de Deus para muitos estudantes de física, de matemática, de história, de geografia que talvez nos acompanhem. Para entender que não tem oposição entre a ciência e a fé. Muito obrigado, Renato. Nada, prazer Deus foi abençoe. Volte sempre, viu? Deus quiser. Uma alegria. Ok, gente. Até então, a nossa próxima quinta-feira, se Deus quiser.